Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou aqui para trazer uma palavra. Vamos fazer uma rápida meditação no capítulo 2 de Tiago, a partir do verso 14. Só alguns versos só, para a glória do nome do Senhor. Vamos falar sobre a fé e sobre as obras. Mas primeiramente eu quero falar um pouco sobre Tiago. Quem era Tiago? O grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas quem era Tiago realmente? Vocês sabem? Irmão de Jesus, irmão do Senhor. Tiago, o grande apóstolo, irmão do Senhor. A carta de Tiago ela foi escrita em 45 depois de Cristo, em Jerusalém, antes do primeiro concílio cristão, 51 depois de Cristo. Autor Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, entendeu? Ele era irmão do Senhor e ele foi um grande profeta. Ele se converteu depois, bem depois que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, é que ele veio ressuscitar e se tornou pastor da igreja em Jerusalém. Eu quero meditar no capítulo 2, versículo 14 em diante, onde fala da fé e as obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Tem pessoas que falam, não, a salvação é pela fé, não precisa obra. Como que não precisa obra, irmão? A vida nossa de cristão é acompanhada de obras, obras boas, obras perfeitas, maravilhosas. Se o cristão não tiver obra, ele é um cristão fracassado. Ele não pode nem dizer que tem fé, porque as obras acompanham. Ela faz parte da fé. Porque o cristão que tem fé, ele pratica boas obras. Se ele não pratica boas obras, é porque ele não tem fé. Está me entendendo? Essa é a verdade da palavra de Deus. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago está fazendo uma pergunta. E quem era Tiago? Irmão de Jesus, andou com Jesus, viveu com Jesus. Ele sabia muito bem sobre isso. Entendeu? O próprio Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. O que é se esforçar no reino de Deus? O que é se esforçar na obra de Deus? Realizando obras. Boas ações. O que é boas ações? Boas obras. Boas ações. Praticar uma ação que agrada a Deus no tocante ao trabalho do Senhor, à obra de Deus. O crente ele tem que ser um crente decisivo, um crente esforçado, um crente que tem atitude diante de Deus. Esse é um crente que tem obras perfeitas que agradam ao Senhor. Do contrário, falar que tem fé, todo mundo pode falar que tem fé. Você pergunta para um ímpio aí, com um copo de cerveja na mão, um copo de cachaça na mão, um cigarro do outro lado, contando piada, besteira, você fala, você crê em Jesus? Ele fala, creio, Jesus é tudo para mim. Está entendendo? Mas ele não está fazendo absolutamente nada para provar que ele tem fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus não vive no mundo de orgia, do pecado, da idolatria e das coisas carnais. Ele vive separado do mundo, transformado numa nova criatura. E batalhando em prol o desenvolvimento do reino de Deus na terra, porque ele tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus ama a obra do Senhor. E ele quer ver a obra de Deus crescer. Então ele se dedica ao trabalho do Senhor para poder alcançar almas para o reino de Deus. Então, o que aproveita olha bem,
A fé pode salvá-lo? Se ele não tiver obras, a fé, porventura a fé pode salvá-lo? Então, ponto de interrogação aqui, e eu respondo agora essa pergunta do profeta. De maneira nenhuma. Se não tiver boas obras, acompanhando a fé, de maneira nenhuma poderão salvar. Entendeu? Porque se fosse assim, não precisava ninguém se esforçar, ninguém trabalhar, não precisava ninguém fugir do pecado, ninguém precisava fazer nada, porque já está salvo. Então Jesus vai levar um tipo de gente dessa, que não separa do mundo, não vive uma vida longe do mundo do pecado, para o céu, só porque ele fala que crê em Jesus? Não, 1000 vezes não. Você tem que crer sim em Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que um crente espera na vida dele? Salvação. O que ele espera mais? Vida eterna. E para conquistar a vida eterna, o reino de Deus? O reino de Deus é tomado à força. Tem que ter esforço da parte do ser humano para conquistar o reino de Deus. Entendeu? O que um crente espera? Ele ora a Deus e pede todo dia, ou pelo menos eu oro e falo, Senhor, me perdoa, me ajuda, para me poder vencer esse mundo de trevas. Isso é boas obras, irmão. Quando você vence o mal, é boas obras. Você vence através da fé, mas a fé, ela, como que se descobre um cristão que tem fé? É pelas suas atitudes, pelas suas obras. Não tem como você saber, não tem como um cristão se revelar que ele é um verdadeiro cristão se ele não tiver boas obras, se ele não tiver amor, se ele não tiver caridade, que é o mesmo amor, se ele não tiver respeito, se ele não for um homem que sabe entrar e sair, trata os irmãos bem com amor, com misericórdia. Ele usa de misericórdia com as pessoas, dá comida para quem está com fome, entendeu? Ele tem que ter boas obras. Jesus mesmo citou isso, que ele dá um copo de água para alguns dos meus pequeninos, de maneira nenhuma ficará sem receber o seu galardão. Um copo de água já faz parte de uma boa obra que você faz com a pessoa que está com sede. Você der uma coberta para ele se cobrir se ele tiver com frio, uma blusa, é uma boa obra que você está fazendo. Você está cuidando do seu semelhante, da pessoa que precisa ser ajudada. Através das suas atitudes, das suas boas obras, você pode ganhar uma pessoa para Jesus. Agora, você vai fazer boas obras porque você já tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus. A fé, ela nasce no coração do cristão primeiro do que as obras. Entendeu? E tem pessoas que têm boas obras antes de conhecer Jesus. Mas ele já tem uma fé, de certa forma. Mas a fé, ela vem primeiro. E a fé é que faz você orar e pedir para Deus te capacitar para você fazer boas obras no reino de Deus. Trabalhando para o Senhor Jesus. De coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E se o irmão ou a irmã estiverem e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias. Se alguém vier necessitado, vier precisando, vier sem alimento, falar para você que está fazendo isso, e você vai, não vai em paz, Deus vai te ajudar, Deus é contigo, meu irmão. Isso é uma conversa que a gente escuta direto, da boca de muitas pessoas falando para outras pessoas. Não, pode ir tranquilo que Jesus vai preparar tudo para você. E a sua despensa está cheia e você não dá nada. Você tem lá um monte de camisa, um monte de calça, um monte de roupa e você não dá para quem está nu. Tem um monte de coberta que fica o ano todo guardado esperando o frio do outro ano, nem sabe se vai viver para o outro ano, mas está guardando aquilo como uma relíquia. Você está cuidando daquilo, está entendendo? E você não dá para quem está precisando. Por isso que Tiago falou aqui, e seu irmão e a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de nós, vamos falar de nós, chegar nele e disser para ele, ide em paz,
meu irmão, aquentai-vos, e tratai-vos, e fartai-vos. Ele não deve as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Que proveito tem você guardar tanto, segurar tanto, guardar tanto dinheiro na poupança? Tanta coisa, 2, 3, 4 carros na garagem, fazenda, gado, boi, tanta coisa você tem, entendeu? Casa bonita, várias casas. Chega alguém que está, um irmão está necessitado de um empurrãozinho para ele poder conseguir decolar, para ele conseguir arrumar o lugar dele morar. Mas o cara tem tanto, mas ele não dá, porque ele só pensa em dinheiro. Entendeu? E é irmão, entendeu? É isso que o Tiago está querendo dizer. Se não der as coisas necessárias, que aproveito tem. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Então não adianta você vir falar para mim que você tem fé se você não tiver obra. Qual é a obra? Visitar a viúva e os órfãos na sua necessidade. Cobrir a nudez daquele que está nu. Dar pão para quem está com fome. Entendeu? Orar por aqueles que necessitam de oração. Abençoar ele em nome de Jesus para que ele seja curado e abençoado. Ajudar ele a arrumar um emprego quem está desempregado. Tem que orar por aqueles que precisam de uma bênção de Deus. Temos que orar para Deus fazer uma obra na vida dele. Isso é obra maravilhosa. E se ele está realmente necessitado, vamos ajudá-lo em nome de Jesus. Mas dirá alguém, tu tens fé? Alguém pode dizer para você, tu tens fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. É um desafio. Alguém pode perguntar para você, me mostra a tua fé sem as tuas obras. Fala dela para mim. Prova ela para mim. Não tem como provar fé sem obra, irmão. A obra é a prova completa daquele que tem fé. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está vendo? Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Se você crê que só existe um Deus, faz bem. Você está certinho em acreditar que existe só um Deus. Também os demônios creem e estremecem. O demônio crê que só há um Deus Todo-Poderoso. Eles creem que estremecem, só que ele não obedece. Ele não obedece. Então, não vamos ser como os demônios que creem em Deus, que estremece, mas não obedece. Agora, como é mostrar uma fé com obediência? Como que é? É quando você faz algo de bom para alguém que precisa. Ora pelos enfermos, visita as pessoas doentes, dá um dinheiro para aquele que pede para você, que está com fome, você dá um dinheirinho. Hoje mesmo eu passei ali, fui ali no mercado, o camarada estava com fome, falou que estava com fome, e eu dei para ele R$2, falou que ele... E ainda falou assim, eu estou com fome, estou querendo comprar alguma coisa para me beber, uma bebida. Eu não fiquei lá interrogando o cara, querendo dirigir a vida dele, saber o que ele vai fazer com o dinheiro. Não, eu dei para ele o dinheiro. Eu dei de coração o dinheiro para ele. O que ele vai comprar, não me preocupo. Não. Deus pode trabalhar, o Espírito Santo trabalha na vida dele, ele comprar uma coisa boa para comer, ou comprar uma bebida boa para beber. Mas se ele comprar uma cachaça para tomar, é problema dele. Eu dei porque eu senti no coração de dar para ele aquilo ali. E ele falou comigo. Ele falou comigo que ele é um desviado, pertenceu à Igreja Evangélica Assembleia de Deus há muito tempo. E
e está no mundo. Ele precisa de alguém que conversa com ele, que visita ele, faz alguma coisa para ele. Ele precisa. Entendeu? Aonde nós estamos nesse momento, irmão? Cadê os cristãos que está enfiado no trabalho, uma ganância terrível por trabalho, por dinheiro? Só pensa nele, nos filhos, na família, errado? Não. Mas a Bíblia diz que nós temos que pensar nas pessoas também, irmão. Não é só em nós. Que obra você está fazendo para comprovar que você tem fé? Alguém pode até falar para mim, não, mas eu não preciso provar para ninguém. Como não precisa provar, meu irmão? Como que o mundo vai ver que você é um cristão? Como que as pessoas da igreja novos convertidos, vai se espelhar se você não faz boas obras? Se você não ensina a igreja a estender as mãos? Mas a melhor maneira de ensinar alguém a estender as mãos é quando você estende a sua. O melhor jeito de você incentivar um irmão a ofertar é quando você oferta. Sabe qual é a classe de gente mais ruim de ofertar que existe na igreja? É pastor e obreiro. Isso aí só pede, só aprendeu a pedir. Dá que é bom? Nada. É muito pouco que dá. Então, me mostra a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Fique com Deus. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like. Deixe um comentário aí embaixo para me ler amanhã. Em nome de Jesus, irmão. Fique com Deus, fique com Deus.